Você já sentiu aquele peso silencioso no peito que não deixa você dormir? Aquela sensação de que alguém, em algum lugar, carrega sua imagem na mente como se fosse uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E se eu te dissesse que essa pessoa pode estar pagando um preço emocional tão alto por algo que fez a você, que os próprios anjos da balança cósmica estão observando, aguardando o momento exato do ajuste? Existe um mistério guardado nas cartas do tarô e nos símbolos de Libra, algo que nem todos conseguem ver, porque poucos estão prontos para reconhecer o reflexo de suas próprias ações nos olhos de quem feriram. Mas será que você é capaz de ouvir essa verdade sem recuar? Será que consegue encarar o espelho que o universo está colocando diante dos seus olhos neste exato momento? Há uma lei invisível que rege os corações de Libra, uma força ancestral que equilibra cada palavra não dita, cada gesto de abandono, cada promessa quebrada. E quando alguém rompe esse equilíbrio sagrado, quando escolhe ferir ao invés de honrar, algo dentro do cosmos se move. Não é vingança, é ajuste. Não é castigo, é revelação. As cartas não mentem sobre isso. Existe uma alma presa em um labirinto de culpa, girando em círculos ao redor da memória do que fez, incapaz de encontrar paz, porque o peso espiritual do arrependimento se tornou uma sombra que a persegue durante o dia e a assombra durante a noite. Você sente isso também? Aquele pressentimento de que alguém não consegue te esquecer, não porque te ama, mas porque o remorso virou sua própria prisão? Os símbolos falam, e eles estão gritando agora. A balança de Libra não é apenas um signo, é um portal de justiça kármica, uma ponte entre o que foi e o que precisa ser reparado. Quando você machuca um libriano, quando trai a confiança daqueles que carregam o dom da harmonia e da lealdade, você não apenas fere uma pessoa, você desperta forças que nem sempre conseguimos nomear. O tarô revela que existe alguém acordado no meio da madrugada, revisitando conversas antigas, sentindo o peso das escolhas erradas, incapaz de silenciar a voz interna que sussurra: eu não deveria ter feito isso. E enquanto essa pessoa luta contra fantasmas invisíveis, você do outro lado pode nem imaginar o turbilhão emocional que deixou para trás. Mas o universo sabe, e ele está te mostrando agora. Essa não é uma mensagem comum, é um aviso espiritual, um chamado para aqueles que estão prontos para enxergar além do véu. Porque se você está assistindo isso, não é por acaso. O algoritmo divino te trouxe até aqui por uma razão que transcende o acaso. Você precisa saber o que está acontecendo nos bastidores emocionais da sua vida. Precisa entender que a culpa que alguém carrega pode se transformar em uma ponte ou em um muro. Que o arrependimento de uma alma pode abrir portas para curas impossíveis ou trancá-las para sempre. As 3 cartas que o tarô revelou sobre essa situação são tão poderosas, tão carregadas de simbolismo, que apenas quem está preparado para a verdade completa deve continuar. Você é um desses escolhidos, então respire fundo e prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre conexões espirituais, sobre arrependimento e sobre a força invisível que une almas através do tempo e do espaço. Essa pessoa não consegue dormir, e talvez em algum nível profundo da sua alma, você já sabia disso. Talvez você tenha sentido, talvez você tenha sonhado, e talvez, só talvez, o universo esteja te dando a chance de compreender o peso silencioso que suas ações deixaram no coração de alguém. Fique até o fim, porque ignorar essa mensagem é como recusar o mapa que poderia te guiar de volta para casa. As cartas se revelaram com uma mensagem que toca o coração. Existe alguém cuja consciência está passando por um despertar profundo, e você está no centro dessa transformação. Essa pessoa tem pensado muito em você ultimamente, não de forma casual, mas com aquela intensidade que só vem quando alguém finalmente enxerga o valor do que tinha e não soube honrar. Sabe aquela sensação de que alguém está enviando energia na sua direção? Aquele pensamento repentino sobre uma pessoa do passado que surge do nada pode ser mais do que coincidência, pode ser o reflexo de uma alma que está aprendendo, crescendo e reconhecendo o impacto de suas ações. O tarô mostrou
mostrou algo tocante. A primeira carta revela que essa pessoa está em processo de autorreflexão genuína. Há um movimento interno acontecendo, como se ela finalmente tivesse acordado de um sonho e percebido que suas escolhas criaram consequências reais. E Libra, você que possui esse dom natural de sentir energias e intenções, provavelmente já captou algo diferente no ar. Talvez tenha sonhado com essa pessoa recentemente ou sentido aquela vontade inexplicável de checar as redes sociais dela. Esses sinais não são aleatórios, são ecos de uma conexão espiritual que está sendo revisitada, repensada, transformada. A segunda carta trouxe o símbolo da inquietação mental, mas não de forma destrutiva, e sim como um chamado para o crescimento. Essa pessoa está fazendo aquelas perguntas difíceis que todos precisamos fazer em algum momento. Por que agi assim? O que eu poderia ter feito diferente? Como posso me tornar alguém melhor? E há algo bonito nisso, porque significa que ela não está fugindo da verdade, está enfrentando. Cada vez que sua memória surge na mente dela, não é como um peso negativo, mas como um lembrete do tipo de pessoa que ela quer se tornar. Você se tornou, sem saber, um catalisador de transformação na vida dela. A terceira carta trouxe o equilíbrio, aquela energia de ajuste natural que o universo sempre promove. Não se trata de punição ou vingança, mas de aprendizado e evolução. Essa pessoa está descobrindo que arrependimento genuíno é o primeiro passo para a mudança real, e talvez esteja buscando formas de fazer as pazes consigo mesma e com o passado. E aqui está o convite para você. Deixe nos comentários qual signo você sente que pode ser essa pessoa. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes. Sua intuição libriana pode estar mais afiada do que você imagina. Existe um tipo de silêncio que pesa mais do que 1000 palavras, e essa pessoa está vivendo exatamente isso. Não é o silêncio de quem esqueceu, mas o silêncio de quem lembra demais e não sabe como lidar com o peso dessa lembrança. Durante o dia, ela pode até conseguir se distrair, mergulhar no trabalho, nas redes sociais, nas conversas superficiais que preenchem o vazio. Mas quando a noite chega e o mundo desacelera, quando não há mais nada para ocupar a mente, é aí que sua presença se torna impossível de ignorar. É como se você habitasse um cômodo secreto dentro do coração dela, um lugar que ela trancou há tempos, mas cuja chave continua aparecendo nas horas mais inesperadas. E o mais interessante é que essa inquietação não está vindo de um lugar ruim, está vindo de um despertar espiritual genuíno. Quando alguém começa a sentir arrependimento verdadeiro, quando a consciência se expande o suficiente para reconhecer o impacto de suas ações, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de evolução. Essa pessoa está crescendo, mesmo que de forma dolorosa. Está aprendendo que cada relacionamento deixa marcas energéticas, que cada palavra tem peso, que cada escolha cria ondas no oceano invisível que conecta todas as almas. E você, Libra, com sua sensibilidade natural para equilíbrio e justiça, provavelmente já percebeu que algo mudou no campo energético ao seu redor. Talvez tenha sentido aquela vontade repentina de perdoar ou de finalmente fechar ciclos que pareciam eternamente abertos. O universo tem um jeito peculiar de orquestrar reencontros, não necessariamente físicos, mas energéticos. Essa pessoa pode não ter coragem de te procurar diretamente, mas está enviando energia na sua direção de formas que ela mesma não compreende totalmente. São aqueles momentos em que você está tranquilo e de repente uma memória antiga surge com clareza cinematográfica. São aqueles sonhos onde rostos do passado aparecem sem aviso, trazendo mensagens que só fazem sentido quando você acorda e reflete. São aqueles instantes de sincronicidade onde você vê o nome dela em algum lugar, ouve uma música que costumavam compartilhar, ou simplesmente sente aquela pontada inexplicável no peito que vem de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. Tudo isso são ecos de uma conexão que está sendo revisitada nos planos mais sutis da existência. Mas aqui está algo
algo que precisa ser dito com clareza, essa culpa que ela carrega pode se transformar em ponte ou em muro. Pode ser o começo de uma reparação real, de um pedido de desculpas que vem do fundo da alma, ou pode ser apenas um processo interno dela que não necessariamente vai te alcançar de forma concreta. E talvez essa seja a grande questão que você precisa se fazer agora, não o que ela está sentindo, mas o que você está sentindo. Porque no final das contas, Libra, sua paz não pode depender do arrependimento de outra pessoa. Sua cura não pode estar condicionada a um pedido de desculpas que talvez nunca chegue da forma que você imagina. O que o tarô está te mostrando não é apenas sobre ela, é sobre você também, sobre o poder que você tem de escolher como vai lidar com essa energia que está retornando. E se eu te contar que alguns librianos que estão assistindo isso agora vão receber uma mensagem direta dessa pessoa em breve, não estou falando de semanas ou meses, estou falando de dias. Há um movimento acontecendo nos bastidores espirituais, uma coragem se formando, uma decisão sendo tomada. Mas independente do que aconteça externamente, você já está recebendo a mensagem mais importante: você foi importante. Você deixou marca. Você não foi esquecido. E às vezes, só de saber isso, algo dentro da gente se acalma, se reorganiza, encontra um novo ponto de equilíbrio. Deixe nos comentários se você sente que essa reconexão está próxima ou se você já fechou esse ciclo de uma vez por todas. Porque sua resposta pode ajudar outros librianos que estão vivendo exatamente a mesma situação. O que torna essa situação ainda mais profunda é que essa pessoa não está apenas lembrando de você. Ela está revivendo cada momento através de uma lente completamente nova. Sabe quando você assiste um filme pela segunda vez e percebe detalhes que não tinha visto antes? É exatamente isso que está acontecendo na consciência dela. Aquelas conversas que pareciam comuns na época agora revelam camadas de significado que ela não conseguia enxergar. Aqueles gestos seus que ela interpretou de forma superficial agora ressoam com uma profundidade que dói de tão real. É como se ela finalmente tivesse desenvolvido os olhos espirituais necessários para ver quem você realmente era, e talvez ainda seja, enquanto esteve ao lado dela. E essa revelação tardia carrega um sabor agridoce, porque junto com o reconhecimento vem a consciência do que foi perdido. Libra, existe algo no seu jeito de ser que deixa marcas permanentes nas pessoas, e nem sempre você percebe isso enquanto está vivendo o momento. Você tem esse dom raro de fazer com que as pessoas se sintam verdadeiramente vistas, ouvidas, compreendidas. É como se sua presença criasse um espaço seguro onde os outros podem baixar as máscaras e simplesmente ser. E quando alguém perde isso, quando alguém se afasta desse tipo de conexão autêntica, leva um tempo até que a falta se instale completamente. No começo pode até parecer que foi fácil seguir em frente, mas conforme os dias passam e novas conexões são testadas, nada parece ter aquela qualidade especial que você proporcionava. É aí que o arrependimento começa, não de forma explosiva, mas como uma goteira constante que vai enchendo um copo até transbordar. E tem mais uma camada nessa história toda que o tarô revelou com delicadeza. Essa pessoa está percebendo que o problema não foi apenas o que ela fez ou deixou de fazer. Foi quem ela era quando estava com você. Ela não estava pronta. Não tinha maturidade emocional suficiente, não tinha o nível de consciência necessário, não tinha desenvolvido a capacidade de valorizar algo real enquanto tinha. E agora, depois de experiências que a forçaram a crescer, depois de situações que a obrigaram a olhar para dentro, ela finalmente chegou naquele ponto da jornada onde consegue reconhecer isso. Não é sobre culpar a versão antiga dela mesma, mas sobre aceitar que aquela pessoa que te machucou não existe mais, porque ela evoluiu para além daquele estado. E essa transformação, embora positiva, carrega o peso de saber que chegou tarde demais. Mas aqui está o presente oculto dentro dessa situação toda. E sim, há um presente, porque o universo nunca desperdiça uma experiência. Você está sendo convidado a testemunhar o poder da sua própria influência. Mesmo sem estar presente fisicamente, mesmo sem dizer uma palavra, mesmo sem fazer absolutamente nada, você está participando do processo de evolução de outra alma. Sua memória se tornou um espelho onde essa pessoa
pessoa consegue ver suas próprias folhas e suas próprias possibilidades de crescimento. Isso não significa que você precise fazer algo em relação a isso, não precisa perdoar formalmente, não precisa responder mensagens, não precisa reabrir portas. Significa apenas que você pode se permitir reconhecer o impacto positivo que sua existência tem na vida dos outros, mesmo quando eles demoram anos para perceber. E se você está se perguntando se deve ou não dar uma segunda chance caso essa pessoa apareça, porque vamos ser honestos, muitos de vocês estão pensando exatamente nisso. Saiba que não existe resposta certa ou errada. Existe apenas a resposta que ressoa com seu coração neste momento específico da sua jornada. Alguns librianos vão sentir que o ciclo realmente se fechou e que revisitar o passado não faz sentido, enquanto outros vão perceber que ainda há uma história inacabada esperando para ser concluída de forma mais consciente. E ambos os caminhos são válidos, ambos honram sua verdade, ambos respeitam seu processo. Deixe nos comentários qual é sua intuição agora. Você sente que essa pessoa merece uma nova oportunidade, ou você já liberou completamente essa conexão? Sua resposta pode trazer clareza não só para você, mas para centenas de outros librianos vivendo dilemas semelhantes. Agora vamos falar sobre algo que poucos roteiros de tarô abordam: o lado invisível dessa culpa, aquele que se manifesta de formas que nem a própria pessoa consegue nomear. Ela pode estar passando por uma fase onde tudo parece ligeiramente desajustado, onde as coisas não fluem como antes, onde há uma sensação constante de que algo importante ficou para trás. Não é coincidência. Quando deixamos conexões autênticas sem o devido encerramento, quando machucamos alguém que realmente se importava e não fazemos as pazes com isso, criamos nós energéticos que começam a impactar outras áreas da vida. Ela pode estar percebendo que novos relacionamentos não decolam, que oportunidades escapam por entre os dedos, que há uma inquietação inexplicável mesmo quando tudo deveria estar bem. E sabe por quê? Porque o universo está sussurrando baixinho: resolva o que ficou pendente. E aqui está algo fascinante sobre a energia libriana. Vocês não precisam fazer absolutamente nada para que esse processo aconteça. Não precisam enviar sinais, não precisam ficar postando indiretamente nas redes sociais, não precisam criar situações para casualmente esbarrar nessa pessoa. A simples qualidade da sua energia, a forma como você mantém sua dignidade e segue em frente com graça, já é suficiente para criar um campo magnético que perturba quem te conheceu de verdade. É como se você emitisse uma frequência que só quem já esteve sintonizado consegue captar. E quanto mais essa pessoa tenta ignorar, mais alto o sinal fica. Tem libriano assistindo isso agora, que está literalmente brilhando, evoluindo, conquistando coisas incríveis, e essa luz toda está sendo sentida à distância por quem não soube valorizar. Mas tem um detalhe importante que precisa ser destacado: essa culpa que ela sente pode ser o combustível para uma transformação linda, ou pode se tornar apenas um peso que ela carrega sem nunca tomar uma atitude concreta. E talvez você esteja esperando um pedido de desculpas formal, uma conversa onde tudo seja colocado às claras, um momento de reconciliação cinematográfico. Mas e se isso nunca vier exatamente da forma que você imagina? E se a reparação acontecer de outras maneiras, através do seu próprio crescimento, através das lições que você aprendeu, através da paz que você conquista independente das ações dela? O tarô está te lembrando que você não precisa de nada externo para fechar seus ciclos. Você tem dentro de si todo o poder necessário para transformar essa experiência em sabedoria. Inclusive, muitos librianos que passaram por situações parecidas relatam algo curioso: depois de meses ou até anos focando em si mesmos, trabalhando suas feridas, construindo uma vida mais alinhada com seus valores, essa pessoa do passado aparece, mas já não importa mais da mesma forma. A necessidade emocional de validação, de explicação, de justiça já foi processada internamente. E quando isso acontece, você se torna livre de verdade. Livre para escolher se quer ou não dar atenção a essa reconexão, livre para decidir sem estar carregado de expectativas não atendidas, livre para agir a partir de um lugar de plenitude ao invés de carência. E talvez esse seja o verdadeiro presente que essa situação toda está te oferecendo: a oportunidade de descobrir que você é completo com ou sem o arrependimento dela. Então, se você está vivendo isso agora, se está sentindo
sentindo essas energias se movimentando, se está percebendo sinais de que essa pessoa está realmente em processo de mudança, respire fundo e se permita sentir tudo isso sem pressa de resolver. Não há cronograma espiritual que você precise seguir, não há prazo para perdoar ou esquecer, não há regra que diga como você deve reagir. O que existe é apenas esse momento, essa respiração, essa escolha consciente de honrar seu próprio ritmo. E se quiser compartilhar nos comentários como você está lidando com tudo isso, se está sentindo raiva, alívio, indiferença, curiosidade ou uma mistura de tudo, saiba que esse espaço é seguro e que outros librianos vão se identificar profundamente com sua verdade. O que o tarô está revelando agora vai direto ao coração da questão, e talvez seja a mensagem mais importante de todas. Essa culpa que ela carrega não é sobre você consertar nada, não é sobre você se tornar responsável pelo processo de cura dela, não é sobre você precisar estar disponível emocionalmente para acolher o arrependimento de alguém. É sobre você finalmente entender que seu valor nunca dependeu do reconhecimento dela, que sua luz sempre esteve lá, independente de quem conseguiu ou não enxergá-la. Que você sempre foi digno de amor verdadeiro mesmo quando alguém não soube oferecer isso. E tem algo profundamente libertador nessa compreensão, porque significa que você pode testemunhar a jornada dela sem se perder nela, pode reconhecer o crescimento dela sem precisar validá-lo com sua presença, pode até sentir compaixão sem confundir isso com obrigação. E sabe o que é mais bonito? Muitos librianos que assistem isso agora vão perceber que já estão em um lugar completamente diferente daquele onde estavam quando essa conexão terminou. Talvez você tenha encontrado novas pessoas que te valorizam genuinamente. Talvez tenha descoberto hobbies e paixões que preenchem sua alma de formas que nem imaginava. Talvez tenha desenvolvido uma relação consigo mesmo que é mais sólida do que qualquer relacionamento externo. E quando você olha para trás agora, consegue ver com clareza que aquilo que parecia o fim de tudo na época era na verdade o começo de uma versão muito mais autêntica e poderosa de quem você é. Essa pessoa pode estar acordada à noite pensando em você, mas você está acordado criando uma vida que te preenche de propósito e alegria. Mas vamos falar também sobre a possibilidade real de reconciliação, porque ela existe, e seria desonesto fingir que não. Se essa pessoa realmente fez o trabalho interno necessário, se ela genuinamente evoluiu e aprendeu com os erros, se ela conseguir chegar até você com humildade verdadeira e sem expectativas de que tudo volte a ser como antes, então talvez haja espaço para uma nova história. Não a continuação da antiga, mas algo completamente novo construído sobre bases mais maduras e conscientes. Alguns relacionamentos precisam morrer para que possam renascer transformados, como a fênix que só consegue voar depois de passar pelas cinzas. E se for esse o caso, você vai sentir isso de forma inequívoca. Não vai ser confuso, não vai ser repleto de dúvidas, não vai trazer aquela ansiedade do passado. Vai ter uma qualidade diferente, mais calma, mais centrada, mais respeitosa. Agora, independente do que aconteça externamente, se ela aparecer ou não, se pedir desculpas ou não, se tentar reconectar ou não, você já ganhou o mais importante, consciência sobre seu próprio poder. Você descobriu que é capaz de sobreviver à perda, de se reconstruir após a dor, de escolher dignidade mesmo quando seria mais fácil implorar por migalhas de atenção. E essa força que você desenvolveu não vai desaparecer. Ela se tornou parte permanente de quem você é, uma ferramenta que você sempre terá disponível para qualquer desafio futuro. Então, quando olhar para essa situação daqui a alguns meses ou anos, provavelmente vai sentir gratidão, não pelo que aconteceu, mas pelo que você se tornou por causa disso. E antes de avançarmos para a mensagem final que o universo tem para você, deixe nos comentários se você se identifica mais com a ideia de dar uma nova chance, caso essa pessoa apareça, ou se você sente que esse capítulo já foi completamente encerrado em seu coração. E seja honesto consigo mesmo, não existe julgamento aqui, apenas verdade. Porque cada libriano está em um ponto diferente dessa jornada, e reconhecer onde você está agora é o primeiro passo para honrar seu próprio processo. Alguns vão escrever que ainda sentem algo, outros vão dizer que já superaram completamente, e ambos estarão certos.
Deus. Porque no final das contas, essa história não é sobre ela, nunca foi. É sobre você escolhendo conscientemente o tipo de amor que aceita na sua vida daqui para frente. Então aqui está a verdade que ficou tecida entre todas essas cartas, entre todas essas palavras, entre todos esses silêncios. Você nunca precisou do arrependimento dela para se tornar inteiro novamente. Enquanto ela navegava suas noites insones, você estava reconstruindo altares internos que nem você sabia que existiam. Enquanto a culpa a visitava, você estava aprendendo a habitar sua própria paz com uma dignidade tão rara que se tornou magnética. E talvez seja exatamente por isso que ela não consegue dormir. Não porque você tenha feito algo para atormentá-la, mas porque sua simples existência radiante se tornou o lembrete vivo de tudo que ela deixou escapar. Libra, você não é o peso na consciência de ninguém. Você é a luz que expõe o que precisa ser transformado. E há uma diferença imensa entre essas duas coisas. Se essa pessoa aparecer amanhã, daqui a 3 dias ou daqui a 3 meses, você vai saber exatamente o que fazer, porque a resposta já está dentro de você, esperando apenas o momento certo para se revelar. E se ela nunca aparecer, se escolher carregar esse arrependimento em silêncio até dissolvê-lo sozinha, você também vai estar bem. Porque o que você conquistou nessa jornada não depende mais de resoluções externas. Depende apenas da sua capacidade de escolher, todos os dias, honrar quem você se tornou. As estrelas conspiram a favor daqueles que honram seu próprio brilho, e você, libriano de coração desperto, está finalmente entendendo que sua luz nunca precisou de permissão para existir. Antes de ir, se essa leitura tocou algo profundo dentro de você, deixe sua energia impressa nos comentários. Conte qual signo você sente que é essa pessoa, ou simplesmente escreva como está se sentindo agora, depois de tudo que foi revelado. Curta este vídeo, se você reconheceu sua própria história aqui, se inscreva no canal para continuar recebendo essas mensagens que o universo preparou especialmente para sua jornada e compartilhe com aquele amigo libriano que precisa ouvir exatamente isso hoje. Porque quando uma verdade ressoa tão fundo assim, ela não foi feita para ficar guardada, ela foi feita para circular, para tocar, para despertar outros corações que ainda estão procurando o caminho de volta para casa.